Lica, e aí, queria te ouvir a respeito disso tudo aí, o presidente falando em pena para quem defende AI-5, mas ao mesmo tempo lembrando, o 142 está na Constituição, na avaliação de bolsonaristas, ele justificaria a existência das Forças Armadas como poder moderador, não é? Eu queria te ouvir a respeito disso tudo e dessa discussão que a gente está tendo em 2022, com um país aí com uma enormidade de problemas, a gente pode sair na calçada, escolher um problema e estar discutindo se o resultado da eleição vai ser aceito ou não pelo perdedor ou por quem quer que seja, Molica. Pois é, isso é muito triste, é muito deprimente que depois de tanto tempo, né, depois de praticamente 40 anos, né, desde o fim da ditadura, a gente tenha que voltar a discutir isso. Isso era um tema que tinha virado um não tema desde a eleição do Tancredo Neves, desde a posse do José Sarney. A gente não precisava mais saber nome de ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Antigamente era ministro, agora são comandantes. Isso foi sendo recolocado, primeiro em manifestações pelo impeachment da Dilma. Apareciam umas pessoas lá pela intervenção militar, pela volta dos militares. Aí não se deu muita bola para isso. O resultado a gente está vendo agora. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito e ele recoloca, sim, esse tema o tempo inteiro. Mas só para primeiro, tentando seguir alguma ordem aqui. Primeiro, aniversário da Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade, ela é responsável, a criação no governo Dilma, é responsável por boa parte da irritação dos militares com o PT, com a Dilma na época e com o PT de um modo geral. Os chefes militares de hoje, que não eram nada, não estavam em posição de comando na época da ditadura, não prenderam ninguém, não torturaram ninguém, mas eles insistem em não assumir os erros que as Forças Armadas cometeram, erros e crimes. Isso é muito grave, inclusive para a imagem das Forças Armadas. A esquerda cometeu crimes, sim, mas a esquerda era vítima da ditadura e ela cometeu erros, cometeu crimes. E todos nós sabemos que crimes e que erros são esses. E esses erros são assumidos, esses crimes são assumidos, as pessoas pagaram por isso. Pagaram com tortura, pagaram com exílio, pagaram com morte. E até hoje as Forças Armadas se recusam a admitir. Isso compromete as próprias Forças Armadas. Isso mancha a história das Forças Armadas não admitir o que foi feito para a gente possa superar esse período. Mas vamos lá, AI-5. O presidente diz ter pena dos que defendem o AI-5. Bem, eu prefiro ter pena daqueles que tiveram mandatos cassados, que foram torturados, que foram banidos, que foram mortos. Desses eu tenho pena. Tenho pena também de toda a população brasileira que se viu debaixo de uma ditadura. Isso sim. Aí ele fala que são malucos. Bem, mas o presidente bate palma para esses malucos dançar. O presidente vai nas manifestações. O presidente concedeu lá o perdão, a graça ao deputado Daniel Silveira, que defendeu a volta do AI-5. Então ele estimula isso. Ele faz essa leitura torta, enviesada do artigo 142 da Constituição, um artigo que apenas garante aos presidentes de qualquer poder executivo, legislativo, judiciário, o direito de convocar as Forças Armadas para o caso de ameaça à ordem pública, define e ameaça à ordem constitucional. E ainda vem agora essa declaração do vice-presidente Mourão, que ao deixar o Exército elogiou o torturador, o brilhante Ustra. Aí ele vem equiparar o AI-5, que é um ato ditatorial, com a foice e o martelo, com o comunismo. Ele fala que quem nasceu em 68, o general Mourão continuou com a cabeça em 35, quando o Partido Comunista efetivamente tentou dar um golpe, tentou estimular uma revolução a partir dos quartéis, um movimento extremamente desastrado do Partido Comunista, que gerou guerra, que gerou luta, que gerou mortes, mas isso foi em 1935. Até hoje as Forças Armadas parecem não conseguir superar aquilo que elas chamam de intentona comunista. O Exército não pode ter ideologia. A foice e o martelo, símbolo do comunismo, é o símbolo de um partido que disputa legalmente as eleições, um partido que foi perseguido durante a ditadura, que também teve gente torturada e morta. Não se pode equiparar isso, não se pode equiparar, dizer que uma coisa equivale a outra, que uma coisa justifica a outra. Ele está querendo o que então? Colocar o Partido Comunista na ilegalidade, assim como a ditadura fez?
Temos que superar essa discussão. Forças Armadas não podem ter ideologia. Elas têm compromisso com a Constituição, têm compromisso com o candidato que vier a ser eleito pela vontade soberana da população brasileira, que já votou em Collor, já votou em Fernando Henrique, em Lula, em Dilma e Bolsonaro. Todos legitimamente eleitos para a presidência da República. Temos que parar de brincar com isso. Não se pode brincar com isso. Esse tipo de ameaça, esse tipo de referência não pode ser feito. E o presidente Jair Bolsonaro fará um grande favor se parar de bater palma para aqueles malucos. A palavra é dele, ele que chamou de malucos quem defende o AI-5. Se ele parar de bater palmas para que esses malucos fiquem dançando. Com você, Colombo. Liberdade de opinião aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Molique e o Boris voltam já já.